Olá, jovens estudantes do Centro Educacional Cenecista São Manuel. Sou o professor Wagner Oliveira e nesta videoaula nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo a análise combinatória. Sim, de modo mais particular, vamos resolver questões utilizando os princípios fundamentais, de contagem, no caso o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, ok? Então vem comigo, vamos resolver aqui algumas questões envolvendo este conteúdo. No primeiro exercício nós temos aqui, na porta de entrada de um bosque, há uma placa indicando que, partindo daquele ponto, é possível chegar ao restaurante seguindo uma das duas trilhas que passam pela cachoeira, ou uma das três trilhas que passam pelo posto médico, ou uma das quatro trilhas que passam pelo posto policial. De quantos modos um visitante que acaba de entrar nesse bosque pode chegar ao restaurante seguindo num único sentido por trilhas desse bosque? Então, para resolver essa questão, primeiramente ler com muito cuidado, para ver qual princípio nós vamos estar utilizando aqui, se é o princípio multiplicativo, ou se é o princípio aditivo, ou então se é os dois, Então veja bem que o nosso problema tem três etapas bem definidas, certo? Chegando, nesse ponto X, falando aqui na situação problema, para chegar ao restaurante, a pessoa deverá escolher seguir uma das duas trilhas que passam pela cachoeira, uma das três trilhas que passam pelo posto médico, ou uma das quatro trilhas que passam pelo posto policial. Então, de quantos modos ele pode escolher uma dessas trilhas, um desses caminhos, até chegar no destino desejado. Então, veja bem, para nós resolvermos essa situação, nós temos, vamos ver aqui o número de modos, quantos modos isso pode, ele pode estar fazendo essa ação, Então, primeiramente, ele tem duas trilhas que passam pela cachoeira, ele pode escolher uma das duas, certo? Então, ele tem duas. Ou então, ele vai escolher uma das três trilhas que passam pelo posto médico. Ou se não, ele vai escolher uma das quatro trilhas que passam pelo posto policial. Então ele entrou no bosque, De quantos modos ele pode chegar ao restaurante seguindo num único sentido, ou seja, escolhendo uma única dessas trilhas. Então veja bem, como eu tenho aqui etapas alternativas, ou eu escolho uma dessas duas, ou uma dessas três, ou uma dessas quatro. Então observe que eu vou, na verdade, utilizar aqui o princípio aditivo. Então eu vou ter duas opções, mais 3, e mais 4. Somando 2 mais 3 mais 4. Então são 9 modos, tá certo? Dele chegar ao restaurante, tá certo? Então vamos para a próxima questão. Para fazer uma viagem entre duas cidades, uma pessoa pode optar por uma das duas empresas aéreas. Então são duas empresas aéreas, uma das três empresas rodoviárias, ou pela empresa ferroviária. Então são três tipos aqui, de transportes, aéreo, rodoviário ou ferroviário. De quantos modos distintos essa pessoa poderá fazer a sua escolha se a viagem for só de ida? Então observe que só interessa aqui a ida. Então a ida, ele vai ter quantos modos, de realizar esta ida? Quantos modos? Ele tem duas possibilidades, ele pode escolher entre uma das duas empresas aéreas ou uma das três empresas rodoviárias. Então aqui nós temos o ou nós temos que somar,
ou pela empresa ferroviária dessas cidades. Então nós temos aí uma somente, né? Uma empresa ferroviária. Somando essas etapas alternativas aqui, ou ele vai de avião, ou ele vai de ônibus, ou ele vai de trem, né? Então nós temos aqui 6 modos, tá certo? Dele fazer essa escolha para somente ir, tá certo? Para somente ir a uma dessas cidades, né? Então veja bem. Tranquilo, né? Então aqui. Agora no item B, a viagem for de ida e volta. Então veja bem, se ele for de avião, aérea, né? Se a ida for aérea, ele tem 6 modos para voltar. Então eu tenho aqui 2 vezes 6. Eu tenho 2 opções, né, para ir de avião, e tenho 6 opções, né, para voltar. Porque ir de volta eu posso voltar, né, por qualquer uma, no caso, né? Então eu tenho aí 12 possibilidades. Se a viagem, né, se eu escolhi ir de rodoviária, então eu tenho 3 possibilidades. E para voltar, né, voltando por uma qualquer, eu tenho 6 possibilidades, né? Então aqui 3 vezes 6 são 18. E escolhendo aqui a ferrovia, eu tenho, né, uma possibilidade de ida e 6 de volta, voltando por uma qualquer. Então 1 vezes 6 é 6. Somando essas 3 etapas aqui, 12 mais 18 dá 30, com mais 6 são 36 possibilidades, né, de fazer essa escolha, indo por uma e voltando, né, por outra qualquer. Então 36 possibilidades. Na questão 13, num restaurante são servidos 6 tipos de pratos quentes e 5 tipos de pratos frios. De quantos modos uma pessoa pode fazer uma refeição nesse restaurante se ela escolher apenas um dos pratos? Ora, ou ela escolhe prato quente, ou ela escolhe prato frio. Ou ela escolhe, né, prato quente, são 5 opções. Ou ela escolhe, aliás, são 6 opções, né, aqui do prato quente. Ou ela escolhe 6 opções, né, daí você escolhe uma, ou então prato frio, das 5 ela escolhe uma, ou uma coisa ou outra coisa. Ou seja, nós vamos resolver essa nesse item pelo princípio aditivo, né? 6 mais 5, isso é igual a 11. Então ela tem 11, né, possibilidades de fazer a escolha, sendo prato quente ou prato frio, tá certo? E no item B, escolher um prato de cada tipo, ou seja, ela vai escolher um prato quente, e vai escolher também aqui um prato frio, uma coisa e outra coisa. Então veja bem que eu tenho 6 possibilidades de escolher o prato quente e tenho 5 possibilidades de escolher o prato frio. Totalizando aqui, 6 vezes 5, então eu tenho 30 possibilidades de escolher, né, um prato de um tipo e outro prato do outro tipo, ok? Como aqui usamos o ou, a gente soma. Aqui nós usamos o e, né, uma coisa e outra coisa, um prato quente e um prato frio, então nós multiplicamos, tá certo? Vamos aqui na questão 14. Num salão há 10 portas, as quais podem independentemente estar abertas ou não. Nessas condições, responda: de quantos modos podem estas portas estar dispostas? Essas portas, ora, de quantos modos elas podem estar dispostas, ou seja, aberta ou fechada. Então a porta número 1 ela pode estar aberta ou fechada, né? A porta número 2 também, a porta número 3, a número 4. Então cada uma tem 2
possibilidade de estar aberta ou estar fechada, né? Diz aqui, né, de quantos modos podem estar dispostas. Disposta, ou seja, aberta ou fechada. Então, cada porta tem duas possibilidades, ou está aberta ou está fechada, né? Ou está aberta ou está fechada, a segunda também, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, né? A nona também e a décima. Então observe que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem aqui 2 elevado à décima potência, que vai dar 1024 modos, né? Estando aberta ou fechada. No item B, de quantos modos ela não pode estar aberta. Nesse caso, só não nos interessa a opção estar todas abertas, né? De quantos modos ele pode estar aberto. Então, nesse caso, vamos pegar aqui todas as possibilidades, estando aberto ou fechado, menos uma, que é de estarem todas abertas, que vai dar 1023, certo? 1023 possibilidades, né, desse salão estar aberto. No item C, de quantos modos uma pessoa pode entrar e em seguida sair desse salão. Então veja bem, se são 10 portas, né, eu posso entrar e sair na primeira, entrar e sair na segunda. Então nesse caso eu vou ter aqui 10 possibilidades para entrar e também 10 para sair, né? Eu posso entrar e sair na mesma porta, né? Não posso entrar e sair em porta diferente. Então, considerando todas as entradas e saídas, eu tenho 10 possibilidades para entrar e 10 para sair, totalizando 100 possibilidades, né? 100 modos de entrar e em seguida sair desse salão. E no item D, de quantos modos uma pessoa pode entrar e em seguida sair desse salão usando porta diferente. Aqui já é outro contexto, né? Eu tenho 10 possibilidades de entrada, mas de saída só tenho 9, porque eu não posso entrar e sair pela mesma porta, certo? Então eu tenho 10 vezes 9 e 90 modos de realizar essa ação. Tranquilo? Então vamos para a questão 15. Considere o subconjunto 0, 1, 2, 3, 4 do nosso sistema de numeração para responder aos seguintes itens. Quantos números naturais de 3 algarismos podemos escrever? Então vamos ver aqui no item A. Quantos números naturais de 3 algarismos? Ou seja, tem que ter centena, dezena e a unidade, né? Então veja bem. Quantos números naturais de 3 algarismos? Na centena eu não posso preencher com o 0, certo? Então nesse caso aqui eu só tenho, são 1, 2, 3, 4, são 5 algarismos. Eu só tenho 4 possibilidades para preencher a centena aqui, que não pode ser 0, porque se for 0, deixa de ser um número de 3 algarismos. Mas para preencher a dezena, eu já tenho 5 possibilidades e também tenho 5 possibilidades para preencher a unidade, certo? Porque nesse caso ele não diz se é números distintos, então se ele não fala é porque pode haver repetição. Então nesse caso 4 vezes 5, 20 vezes 5, 100. Então aqui nós registramos que há 100 números, né, de 3 algarismos formados com estes, né, com esses algarismos que estão nesse subconjunto aqui. No item B, quantos números naturais de 3 algarismos distintos podemos escrever? Então veja bem que agora mudou um pouco o contexto. Agora são distintos, né? Não pode haver repetição de algarismo no número. Então, considerando aqui a centena, novamente, né, eu posso escrever qualquer um desses 4 menos o 0. Então eu tenho 4 possibilidades. Considerando que eu já usei um algarismo na centena, só tenho o que agora? Só tenho 4 possibilidades para preencher a dezena. E para preencher a unidade, eu só tenho 3 possibilidades. 4 vezes 4, 16.
16 vezes 3. Isso aqui vai me dar 48 números de 3 algarismos distintos, ok? Já no item C, quantos números naturais ímpares de 3 algarismos podemos escrever, né? Utilizando esses algarismos aqui. Quantos naturais ímpares? Então veja bem, para que ele seja ímpar, vamos aqui, ó, centena, dezena, unidade. Para que ele seja ímpar, esse número tem que terminar ou 1 ou 3. Certo? Vamos então para a restrição. Só tenho aqui duas possibilidades. Beleza? Para preencher a centena, aqui não diz que é distinto, ok? Não diz. Então pode haver repetição de números na centena e na dezena. Então eu vou ter então 4 possibilidades para preencher a centena. Tá certo? Ó. Porque eu não posso usar o 0, mas posso usar qualquer um desses 4 aqui. E vou ter 5 possibilidades para preencher a dezena. Posso usar todos eles, né? 4 vezes 5 são 20. 20 vezes 2 são 40. Então eu posso formar 40 números, certo? 40 números ímpares, utilizando esses 3 algarismos que estão na questão. Já no item D, vou fazer aqui na frente, quantos números naturais ímpares de algarismos distintos nós podemos escrever, né? Agora são distintos, não pode haver repetição de algarismos no número. Então novamente aqui, para ser ímpar, eu tenho que ter, né, eu tenho as duas opções aqui, né, 1 ou 3. Isto aí não muda. Então observe que o que eu usei aqui eu não posso mais usar nem na centena nem na dezena. Então, como eu não posso usar o 0 na centena, então eu só tenho 3 possibilidades de preencher agora essa casa, né, a centena. Não posso usar o 0 e nem posso usar o que eu usei na unidade, né? E para preencher a dezena, eu já posso usar o 0. Mas não posso usar nem o que eu usei na centena, nem o que eu usei na unidade. Então eu tenho 3 possibilidades de preencher aqui. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2 são 18. Então 18 números ímpares de algarismos distintos, ok? Então por aqui nós vamos encerrar essa videoaula. É um prazer estar com você. Espero que você compreenda bem essas resoluções e possa sozinho, né, resolver outras questões. No caso de ter dúvida, você pode estar voltando o vídeo, ou então você pode também resolver sozinho antecipadamente, pausando o vídeo e depois saltando para ver a resolução, tá certo? Um abraço e até a próxima videoaula.